A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero estudar com vocês sobre a vida de Saul. Então nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bem. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então a Bíblia começa aqui falando sobre um homem de Benjamim, o nome dele era Quis, e a Bíblia menciona de onde ele veio, de qual geração ele pertencia, quem era o pai de Quis, né? E a Bíblia menciona e fala, nos dá detalhe que ele veio de uma família de Benjamim. O pai dele era um homem de bens, era um homem poderoso, com certeza era um homem conhecido. E Quis tinha um negócio, né? Quis criava jumentas, ele tinha um rebanho, ele tinha várias jumentas. E a Bíblia fala que o filho dele era Saul. Saul era belo, ele tinha um filho belo, ele tinha um filho que tinha uma beleza que sobressaía, que se destacava em Israel. A beleza de Saul era tão notável, né? Que sobressaía. Ninguém em Israel era tão belo como Saul. E um dia estava tudo bem. Na família de Quis estava tudo bem. O negócio estava prosperando, quem sabe, sendo bem sucedido, em tudo, estava tudo tranquilo, tudo calmo. Mas um dia, ele recebeu ali, quem sabe, uma notícia, né? Que as jumentas dele se extraviaram. Então, ele mandou quem? O herdeiro, o filho dele, que era a geração dele, né? O herdeiro dele, ir procurar as jumentas dele, né, que se extraviaram. E o que me chama a atenção é que Saul foi procurar as jumentas do pai dele em lugares onde elas não estavam. Ele foi pelas montanhas de Efraim, na terra de Salisa, e não acharam. Depois ele passou pela terra de Salim, porém não achou. Ele foi pelas terras de Benjamim, não achou. Ele foi procurar as ovelhas que se extraviaram, as jumentas que se extraviaram em lugares onde elas não estavam. Ele creu que elas estavam em Salim, ele acreditou, por isso ele foi até lá. Ele acreditou que elas estavam lá, ele tirou tempo, ele, quem sabe, passou dias para chegar naquela cidade, procurou em toda a cidade, quem sabe, e não encontrou. E ele foi para outra cidade, não encontrou. Foi para outra cidade, não encontrou. Ele ficou andando de um lado para o outro, procurando as jumentas do pai dele. Eu quero dizer para você que o pai, ele vai mandar quem procurar os seus negócios? O filho, aquele que é o herdeiro, aquele que é nascido dele, aquele que é herdeiro dele, que é a geração dele. Assim também é no reino de Deus, né? Mas as jumentas de Quis não foi encontrada pelo herdeiro, pelo filho, pelo aquele que era o dono das jumentas, né? Porque Saul era o dono, porque era do pai dele, era dele. Então, as jumentas não foram encontradas pelo herdeiro. Saul não encontrou, por quê? Porque ele procurou em lugares aonde ela não estava. Saul foi procurar porque ele acreditou, ele creu nessa ideia de que elas estavam naquelas cidades e ela não estava. Saul foi com o entendimento dele, com aquilo que ele acreditava. Existem aquelas pessoas que estão como Saul, né? Procurando os negócios de Deus, procurando as ovelhas do Senhor em lugares onde elas não estão, né? E até que alguém aconselhou, o servo de Saul aconselhou ele
aí até o profeta, que o profeta iria dar uma direção, o profeta iria dizer, Deus iria mostrar para o profeta, ensinando ele a procurar em Deus os negócios do pai dele, a herança dele, né? E ele foi procurar, mas chegando lá, o profeta disse para ele que outra pessoa já tinha encontrado. Eu quero dizer para você que assim também é no reino de Deus. Existem aqueles que são filhos, existem aqueles que são herdeiros e que estão procurando os negócios do Senhor, as ovelhas do Senhor em lugares onde elas não estão. Estão procurando e o Senhor vai dar oportunidade para outra pessoa que está na direção de Deus a encontrar. Porque o profeta disse para ele que elas já tinham sido achadas, aquelas jumentas já tinham sido achadas. Então eu quero dizer para vocês que se Saul tivesse procurado em Deus, tivesse ido para um lugar onde é o lugar do sacrifício, ido para o profeta primeiro procurar saber, com certeza ele tinha achado, né? Com certeza, se ele tivesse na direção de Deus para achar aquelas jumentas, ele teria achado com certeza. Embora o Senhor tinha outro propósito para a vida dele. O Senhor tinha outro propósito. O Senhor não permitiu ele encontrar aquela jumenta, mas permitiu alguém aconselhar ele a ir buscar em Deus. Chegando lá, o Senhor tinha outra missão para ele. Então é isso que eu quero dizer para você. Não procure as ovelhas do Senhor onde elas não estão perdidas, né? Não procure em Benjamim, não procure em Salisa, não procure em Salim, né? Aonde elas não estão. Procure saber de Deus, aonde estão as ovelhas do Senhor. Procure saber do Senhor, onde está o negócio do Senhor para a sua vida, porque Deus, ele vai te direcionar. Com certeza aquele homem que encontrou aquelas jumentas foi direcionado por Deus, porque era a vontade de Deus que se encontrasse os negócios de Quis, as jumentas de Quis, né? A herança de Saul, né? Era da vontade de Deus, né? E eu quero dizer para vocês que nem todos aqueles que estão na igreja, que tem essa boa vontade, esse desejo de trabalhar, vão encontrar, vão achar os negócios do Senhor. Por quê? Porque não procuraram saber primeiro de Deus, não procuraram saber a direção de Deus, não procuraram a resposta de Deus, não procuraram pedir um direcionamento para Deus, né? Então Saul, ele não procurou primeiro. E quando ele chegou até o profeta para procurar saber, alguém já tinha achado. É isso que eu quero dizer para vocês. Medita no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando sobre a história de Saul. Que Deus te abençoe. Amém? Medita nessa história, que Deus tem muito para nos ensinar através dessa história.